ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Muito bem, a paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, em nome de Jesus, mais uma manhã que Deus nos dá a oportunidade de estar na casa do Senhor para mais uma vez a Escola Bíblica Dominical. A todos também que estão em casa nos assistindo neste momento, Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Vamos louvar os hinos da harpa nesta manhã, 225, conforme nos orienta a nossa lição. Você que tem a sua harpa em casa também pode acompanhar conosco. 225, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás o vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente.
Sê valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer. Sê valente, pelejando por Jesus. Sê valente, nunca rejeitando a cruz, sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Sê valente. Graças a Deus, na batalha contra o mal, ser valente. Neste momento, Deus também nos dá a oportunidade para fazermos a primeira parte da nossa lição. Essa que é a última lição do segundo trimestre do ano de 2020. Lição de número 13, você que tem a sua lição que está no templo, você que está em casa. Esta manhã estaremos sendo ministrados pelo nosso pastor. Teremos a honra, a última lição, nosso pastor nos dando a lição, trazendo para nós o conhecimento sobre a lição 13 do dia 28 de junho de 2020. O título da lição: a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. A verdade prática irá nos dizer: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe, para você que não tem a sua lição, está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Você que não tem a lição, Efésios 6, último capítulo do livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 ao 20. Eu leio o primeiro versículo e os irmãos que estão no templo deem continuidade. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as principalidades das lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando todo o tempo com toda oração, suplicando-os no Espírito, vigiando. Por isto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O 20 irá nos dizer assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Neste momento eu queria que os irmãos se colocassem em pé, vamos fazer uma oração. Já passando para o nosso professor desta manhã, que será o nosso pastor Edson Claudino. Oramos neste momento. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós queremos te louvar, te render graças nesta manhã, por mais esta oportunidade das portas abertas do nosso templo, para mais uma manhã nós sermos edificados através da Tua Palavra, com a nossa IBD, ó Deus, essa escola que o Senhor levantou neste Brasil, e temos certeza que irá prosseguir avante até o final. Pai, seja com a Tua igreja, seja com os Teus filhos, neste momento, o nosso pastor que estará nos ministrando, Pai, usa ele como já tens usado, colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, do Teu Filho amado. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, pode tomar assento. Graças a Deus.
estava meditando no hino que nós cantamos, 225, né? Esse hino é interessante. 225. Eu não peguei ele aqui, estava cantando ele sem a minha harpa, porque com a máscara o óculos fica todo embaçado, é uma luta. Mas eu estava vendo aqui, ó, o coro diz assim, ó: ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Eu estava pensando no acréscimo dele, e eu estava cantando assim, ó: ser valente e também inteligente, ser valente, não é mesmo? Inteligente. Porque ser valente e não ser inteligente, nós temos animais. Às vezes eu passo assim nos interior e eu vejo aquele estouro forte botando a cabeça por entre a cerca, né? Como é o fio ali da cerca, o arame. E ele com dificuldade puxando com a língua aquela graminha verde lá longe, né? E eu fico pensando, se esse animal soubesse a força que ele tem, né? Aquela cerca era pouco para ele. Ele arrastava hectares de cerca na cabeça, era só botar aspa ali, ele levava quantos hectares, mas ele tem força, mas não tem inteligência. Então é importante que os homens, que nós gente, ser humanos, ser racional, filhos de Deus, criatura e filhos de Deus agora, né? Porque quando Deus criou o homem, por conta da igualdade do homem com Deus, porque Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então o homem tinha algumas igualdades que eram relativas a Deus. Mas ele perdeu isso com a criação, com o pecado. E ele sempre foi criatura de Deus, o homem foi criatura de Deus. Ele tornou-se filho de Deus quando Jesus nos resgatou na cruz. Então, a partir dali, nós nos tornamos filhos. E Paulo ainda diz mais: herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, a partir dali, por adoção, nós nos tornamos filhos de Deus. Portanto, quem não tem Jesus, quem ainda não abraçou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele continua sendo uma mera criatura de Deus, como são as outras coisas que Deus criou. Mas nós que o abraçamos como Senhor e Salvador, nós não somos mais só criatura, mas também somos filhos de Deus. E Paulo diz, eu gosto muito do texto de Coríntios, que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, então a gente tem uma mente diferenciada da mente do ser humano. Nós temos uma mente mais poderosa, mais sofisticada, que é a mente de Cristo. É claro que nem todos os cristãos que a gente encontra por aí demonstram ter a mente de Cristo. E por que isto? Porque existe entre ter uma placa de cristianismo ou de cristão, mas não ter uma vida de cristão. Então a gente não deve se enganar com aparência. Isso a Bíblia tem nos advertido desde tempos remotos, que a gente não deve olhar apenas para a aparência. A aparência, ela fala muito, mas ela não é o ponto mais importante pela qual eu devo julgar as coisas, né? Então tem muitas pessoas por aí que se dizem religiosos, que se dizem cristão. Aliás, o Brasil é um país cristão, portanto também é um país
que apoia tantos tipos de pecados desagradáveis a Cristo, e que aí percebemos então que ele fica só na questão aparência. É um país que aparentemente cristão, mas o seu interior não é praticamente nada de cristão. Então é uma questão, é dizer que é, e outra é ser de verdade. É mais ou menos a mesma história do farisaísmo, né? Que Jesus tanto falou, e chegou ao ponto de dizer que eles eram igual a sepulcros caiados, por fora lindo, maravilhoso, né? Eu às vezes vou no cemitério, assim, quando a gente vai sepultar alguém, e eu vejo assim alguns túmulos ali, algumas capelinhas ali, que se vender eu acho que vale mais do que a minha casa, né? Tudo bonitinho, organizadinho, vidro blindex, não sei mais o que, todo detalhado e até bonito de se ver, mas Deus o livre se abrir uma tampa daquela ali, né? Então tem muitas coisas por aí que aparentemente é uma coisa, mas interiormente é outra. E quando estávamos cantando isso, eu lembrei que a gente tem que ser valente, mas também inteligente, né? Não adianta só ser valente e não ser inteligente. Às vezes o poder da valentia está na inteligência. Eu já vi pessoas numa luta, numa batalha, que não tinha muita valentia, mas era inteligente e venceu o valentão. Com a inteligência dele, ele derrubou o valentão. Então a melhor valentia de um ser humano, de um cristão, é ele ser inteligente. Em outras palavras, é ele ter a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Bom, nós estamos na última lição do nosso trimestre, o ensinamento no livro, na epístola dele aos Efésios. Ele nos dá diversos ensinamentos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais, as eleições e predestinações, a iluminação espiritual que cada crente deve ter, luz própria, luz de Cristo nele, né? A liberdade do pecado para trazê-lo a uma nova vida em Cristo Jesus, a condição dos gentios sem Deus, como é o gentio sem Deus e como são agora com Deus. Paulo trouxe esse ensino à igreja. Paulo falou também sobre a reconciliação nossa para com Deus, a edificação sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, o mistério da unidade, né? Essa semana ainda estava vendo alguém perguntando como Deus pode ser três num, como pode ser três pessoas num Deus, ou como é que funciona, como é que é. É difícil as pessoas que não têm a inteligência de Cristo entender certas coisas que a Bíblia nos revela. E ela, muitas vezes, ou praticamente sempre, ela precisa que o Espírito Santo esteja em nós para compreendermos aquilo que a Bíblia nos ensina. E Paulo trouxe isso com muita graça e com muita sabedoria. Ele falou também sobre a intercessão dele pelos Efésios, né, da igreja de Jerusalém pelos Efésios. Ele falou sobre os atributos, a unidade da fé, a humildade, a mansidão, a longanimidade, os atributos estes que precisam estar implantados dentro daquele que diz ter aceito Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
é necessário, esses atributos, eles precisam estar impregnados em nós, de maneira que quando a gente percebe a ausência desses atributos, a gente tem que correr para a fonte porque tem alguma coisa errada. Estamos no momento em que, como é que se diz quando a pessoa precisa de água? Ele está desidratado, certo? Então, quando a pessoa fica um período sem ter água no corpo, ele está desidratado. E a desidratação mata em poucas horas. Então, quando percebemos a ausência da humildade, da mansidão, da longanimidade, que são atributos do crente, quando nós percebermos a ausência disso em nós, é como quem está sem água no corpo e precisa correr à fonte para beber água com urgência, porque senão ele vai morrer desidratado. Olha que coisa maravilhosa que eu estou falando para nós aqui nesta manhã. Não estava nada no meu programa o que eu estou falando para os irmãos, mas eu estou dando um relato das 12 lições que a gente presenciou aqui nos domingos até agora. Paulo fala também do crente em relação à sua família. Foi na semana passada, né? Falamos do crente sobre a relação à sua família. Ou seja, não ser crente só na igreja, não ser crente só em determinados momentos, em determinadas horas, mas ser em todos os lugares e a todas as horas. A gente tem aprendido isso no decorrer dos tempos, né? Eu costumo dizer que o crente, a Bíblia diz que nós devemos louvar o Senhor. E quando a Bíblia diz que nós temos que louvar o Senhor, a Bíblia não está dizendo que esse louvor é quando eu vou na igreja e eu lá na igreja eu me disponibilizo a cantar. Mas louvar o Senhor é viver uma vida constante de louvor a Deus. Isso é louvar o Senhor. É estar sempre louvando o Senhor, não só louvar o Senhor cantando, mas louvar o Senhor vivendo o cristianismo. Isso é louvor a Deus. Quando eu pratico atos que agradam a Deus, quando eu vivo a minha vida intensa na presença do Espírito Santo, eu estou louvando a Deus. Quando eu estou conversando com o Senhor, quando eu estou tendo a minha intimidade com o Senhor, com o Espírito de Deus no meu dia a dia, eu estou louvando o Senhor. Então não é só quando eu vou na igreja, eu chego lá e aí eu reclamo porque a minha voz não é muito boa e que de certo o meu louvor não está chegando no céu porque a minha voz não é das melhores. Não é nada disso. O que a gente pratica na igreja é uma amostra do que nós somos lá fora no dia a dia. Dificilmente, e quando isto acontece é hipocrisia, mas dificilmente acontece de uma pessoa, de um de nós estar lá fora triste, aflito, abatido e chegar na igreja a demonstrar o contrário, disfarçar uma alegria que não é verdadeira, não é verdade? Então essa nossa alegria demonstrada na igreja é a alegria que a gente traz lá do dia a dia. Eu aprendi, nós aprendemos isso, que quando a gente vem na igreja, a gente deve vir disponibilizado a servir a Deus, com o coração voltado a cultuar a Deus. Muitos cristãos, a gente percebe, que ainda não conseguiram entender isso, e eles vêm da igreja, e eles se plantam no banco da igreja, esperando que alguém os sirva, como se estivesse num salão de festa, de comes e bebe, e estivesse esperando, aguardando pacientemente que o garçom fosse à sua mesa lhe servir. E aqui nós estamos diante, na igreja, nós estamos diante de uma mesa farta de alimento, em que as pessoas se servem à vontade. Ninguém deve esperar por ninguém, cada um deve fazer a sua parte, se servir à vontade, comer à vontade.
degustar das maravilhas de Deus à vontade. Amém, meus irmãos? Então, este é o princípio para nós entrarmos numa batalha espiritual. E o textual, como o irmão já disse, Paulo, ele ordena-nos, ele adverte-nos a revestidos de toda a armadura, não é de armaduras parciais, não é de uma, duas, três, mas é de todas. Então ele diz, revestivos de toda a armadura. Por quê? Porque essa toda armadura, a armadura que ele faz, na realidade é uma só. Então por isso que ele não diz no plural, revestivos de todas as armaduras. Não, ele diz revestivos de toda a armadura, porque ela é uma só. Então eu percebo que, e é logicamente que quando eu olho para um soldado que vai a uma batalha, ele não simplesmente bota a couraça, mas ele bota todo o conjunto de armadura, para que ele possa então estar pronto para batalhar. E jamais na tradição romana e judaica, e principalmente na romana, que é o que mais se averigua, e Paulo está falando aqui referente a um soldado romano, como o soldado romano se projetava para uma batalha. Então jamais a gente apercebeu-se de um soldado sendo levado à batalha sem que antes ele se revestisse com a armadura. Ele está indo para uma guerra e ele precisa estar armado. Quando Paulo traz isso para Efésios, para os crentes de Efésios, Paulo está dizendo à igreja de Efésios que nós estamos entrando numa batalha, e aqui chamada de batalha espiritual, mas é uma batalha paralela a uma guerra. A gente vai aprender aqui hoje. É verdade que a igreja ela já conhece, porque é muito falado sobre Efésios capítulo 5 e versículo 6, né? E versículo 10, que fala sobre, aliás, capítulo 6, que fala sobre o revestimento do crente. Isso aí a igreja bate constantemente para nos advertir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pormenores deste revestimento. A verdade prática, irmãos, fala sobre o uso da armadura de Deus, dizendo que ela assegura a nossa vitória. Logo, nós entendemos que a armadura de Deus, que Paulo está falando, não é nada mais, nada menos do que o poder de Deus sendo revestido em nossas vidas. E deixa claro a verdade prática de que o poder nosso, humanamente falando, não é suficiente para vencer o inimigo nosso. Ou seja, jamais venceremos o pecado, o autor do pecado, se nós não estivermos revestidos com a armadura de Deus. E ponto final. Não adianta apelar para um lado, apelar para outro, não adianta agarrar-se à religião, não adianta agarrar-se a algum apetrechos, né? Tipo pé de coelho, como é que é? Ferradura de cavalo, e tantas coisas que criam por aí para espantar isso, para espantar aquilo, para amedrontar, cruz no pescoço, né? E outros até com a cruz exuberante para dar-se uma visão mais ampla para o inimigo. Nada disso vai contribuir com a nossa vitória se nós não tivermos em nós a armadura de Deus. Por isso Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme
contra as astutas ciladas do diabo. Então nós vamos agora para o nosso primeiro ponto. Nós temos 3 tópicos importantes e eu queria falar dos 3 tópicos. O primeiro é o preparo espiritual do crente para a batalha. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro diz: fortalecidos no poder do Senhor. O segundo diz: vigilante em toda oração e súplica. Aliás, aqui só tem 2 subtópicos, não é 3, me enganei. Primeiro, fortalecei-vos no poder do Senhor. Fortalecei-vos no poder do Senhor indica que nós não temos poder em nós mesmos, como já falei. Nós não temos poder. Nós não fomos criados para guerrear contra Satanás. Nós não fomos produzidos para sofrermos as astutas ciladas e os resultados causados pelo pecado. Nós não fomos. Por isso que Deus disse lá no princípio: se tu desobedecer comendo do fruto proibido, tu vais morrer. Nada vai te safar, tu vais morrer. É determinação, é consequência da desobediência do pecado. Então, nós precisamos entender que esse excelso poder não é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, nos é conferido pela comunhão com Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, a ação do Espírito de Deus envolvido em nossas vidas, ele nos confere este poder à nossa vida, nos dando força e graça e os atributos de Deus para nós vencermos. Aqui diz assim, por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Renovar a nossa mente, renovar é nós desocupar a nossa mente das coisas do mundo e colocar Cristo na nossa mente. Por isso eu fiz questão de cantar aquele hino daquela maneira que eu cantei. Por quê? Porque se nós não tivermos a renovação da nossa mente, como Paulo determina aqui, não adianta nós termos uma arma. A gente não vê gente aí com Bíblia debaixo do braço, se inclinando ao diabo constantemente. O que adianta a Bíblia debaixo do braço? A gente não vê pessoas religiosas por aí que diz acreditar em Deus e que até professam o nome de Jesus, mas vivem uma vida totalmente errada e nós não precisamos nem ir lá fora. Nós olhamos isso aqui dentro da igreja. A gente percebe pessoas que vivem assim, que pensam que estão enganando alguém. Mas eu sempre costumo dizer que nós não estamos aqui para enganar ou para querer mostrar, porque aqui ninguém salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então, se eu estou aqui no meio tentando enganar, ser o que eu não sou, eu estou sendo o único prejudicado por esta minha decisão. Ninguém mais, não é mesmo? Então, Paulo está dizendo isso aqui. Ele está falando que nós precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. Irmãos, quando a Bíblia fala em ser cheio do Espírito, muitos crentes entendem isso aqui. E muitos crentes buscam este enchimento do Espírito. O enchimento do Espírito Santo existe 2 coisas, 2 fontes. Essas 2 fontes é uma só, mas eu vou classificar em 2. Que nos faz ser cheio do Espírito Santo. E a gente vai entrar já no ponto dela, que é o segundo tópico. No primeiro, Paulo está
advertindo a nos fortalecer do poder. No segundo subtópico, ele está dizendo assim, ó, vigilando em toda oração e súplica. Essas duas fontes que eu disse aqui, que é uma só na realidade, ela está entranhada na oração, na busca constante pelo Espírito Santo, abrindo o nosso coração ao Espírito Santo, para que por meio da presença do Espírito Santo nós encontre força. Amém? Existe a nossa força física. À medida que a gente exercita o corpo, a gente fica com o corpo assim mais próprio para força. Uma pessoa que não tem um corpo físico adequado, ele não tem assim uma força também adequada. Se ele se aplicar ao exercício físico, e por isso esses lutadores, eles trabalham muito o corpo físico, porque na hora da rinha, sei lá, esqueci agora o nome exato, mas ringa, né? Rinha. A hora é que rinha eu pensei que era coisa de galo, mas também é. Então, quando eles estão ali, eles precisam demonstrar força. Quem é que vai vencer? O que tiver mais força, o que tiver mais preparo, o que se preparou melhor. Então, na física é isso aí, preparo físico. E no espiritual é a pessoa ser cheio daquilo que ele buscou constantemente em Deus através do Espírito Santo, que é por meio da oração, diz aqui, e da súplica, orando em gratidão a Deus, buscando o Senhor na oração e suplicando força de Deus. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. A oração não é um ato religioso. Lamentavelmente, muitos porcentos das nossas igrejas, eles oram como se estivesse cumprindo uma obrigação religiosa, e isso não tem efeito nenhum para Deus. Existem muitas orações jogadas fora quando elas são feitas dentro desse princípio. Orar no sentido de que eu vou cumprir a minha obrigação religiosa. E muitas pessoas, então, quando fazem isso, eles marcam lá no relógio e parece que o relógio não anda. É um suplício, é uma angústia, é uma aflição. Meu Deus, parece que faz um dia que eu estou de joelho e o relógio não sai do mesmo minuto. Então são artimanhas religiosas, isso não tem valor nenhum. Essas orações, elas são comparadas àquelas orações que os profetas de Baal faziam diante do holocausto que Elias fez para descer fogo do céu. Quantas e quantas orações os cristãos, nós cristãos, fazemos de maneira errada e que não desce fogo, não desce coisa nenhuma, não surte efeito. Por quê? Aí nós aprendemos aqui, né, que a nossa vida ela precisa ser permeada pela prática da oração como uma forma de buscar subsídio de Deus para nós vencermos o mal. Então, para o crente viver uma vida aplicada à oração, ele precisa visualizar o mal. Por exemplo, nessa pandemia, deve ter muita gente aí que está calejando o joelho, não é mesmo? Todos nós estamos com medo. Então há uma tendência de nós orarmos mais. Por quê? Porque nós temos vendo um mal muito de perto. A gente está correndo o risco de esse mal estar daqui a pouco em nós. Então aí a gente busca nesta necessidade uma oportunidade de nós orarmos para combater este mal que está vindo de encontro a nós. Amém, irmãos?
A nossa lição diz assim, ó, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual, que é o nosso joelho, orar. Quando eu digo nosso joelho, eu não estou dizendo que a única e exclusiva oração é feita de joelho, mas é uma forma de expressar, né? Uma arma de joelho é melhor, diz um certo louvor. Mas a oração, ela não importa se você está de joelho, se você está sentado, se você está em pé, se você está andando, se você está trabalhando. O que importa é que essa oração seja uma oração sincera a Deus. A resposta está nesta questão, e não na posição, e também não no lugar. Aí eu vou para a igreja para orar. Você pode orar em casa, pode orar na rua, pode orar na esquina, pode orar no mar, no monte, pode orar dentro da igreja, pode orar dentro do quarto, pode orar aqui, pode orar... O lugar também não implica, o lugar não dá ênfase à oração. Quando isto acontece, é porque a pessoa está entrando para o caminho da idolatria. Quando a pessoa acha que o monte é o lugar próprio para orar e que ali é que surge o efeito da oração, então ele já está colocando o local da oração como sendo o Deus dele, certo? Então, existem lugares preferidos nossos. Eu gosto de orar no quarto, eu gosto de orar na igreja, eu gosto de orar lá no meu cantinho assim, no meu cantinho assado. Isso são prioridades, são lugares preferidos, mas isso não quer dizer que eu orando num outro lugar, a minha oração não vai sentir o efeito de que se eu estivesse orando naquele lugar. Quando isso acontece, eu estou entrando para o lado da idolatria, e aí é perigoso. Porque Paulo diz assim, ó, a expressão orando em todo tempo, com toda oração e toda súplica no Senhor, conforme diz o capítulo 6 e 18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Então Deus nos dá as circunstâncias e Deus nos dá as oportunidades. Então, em qualquer circunstância e em qualquer oportunidade, eu devo estar ligado ao Senhor na oração, através do Espírito Santo, que permeia a nossa vida, que nos leva às nossas orações e que é o responsável pelo poder que então surge na nossa vida. Amém? Depois, o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico da nossa lição, fala sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Irmãos, nós falamos muito isso aqui sexta-feira, anteontem ali na rádio, na pré-aula, sobre o conhecimento da batalha espiritual. Se nós não conhecermos o nosso inimigo, nós não temos uma performance correta de como nos armar contra o nosso inimigo. Suponha que eu vá lá na esquina guerrear contra o inimigo, mas aí eu vou com um tijolo na mão, um pedaço de pau na mão. Aí eu chego lá na esquina com aquele pedaço de pau e encontro ele com um rifle, uma espingarda. O que vai adiantar aquele pedaço de pau para mim? Não vai defender nem eu para me correr. Estou morto, estou ferrado. Então, se eu conhecesse a arma dele, eu iria armado dentro da altura para competir com ele. Então, é importante que nós, os crentes, conheça o campo, o lugar, a estratégia onde nós vamos guerrear. A gente comentou aqui na pré-aula de que quando o soldado conhece o trecho da batalha, ele se defende melhor. Imagine a gente guerrear num lugar que a gente não conhece nada. Agora imagine guerrear num lugar que a gente conhece todos os detalhes. A gente sabe aonde tem um lugarzinho para se esconder, a gente sabe aonde tem um lugarzinho próprio para a gente se desviar do inimigo, enfim, a gente conhece todos. Por que que os soldados, quando eles estão em fase de treinamento,
eles procuram esses lugares difíceis, para eles aprenderem alguma coisa que esses lugares difíceis ensinam para uma possível batalha, eles se darem bem nesse lugar. Eles andam no lodo, eles andam dentro d'água, eles dormem na chuva, eles passam dias sem comer, eles têm que viver a experiência de um momento quando eles precisarem estar numa batalha. Olha, irmão, se você vê uma equipe do exército vindo de um campo de batalha, de treinamento, se você tiver um filho lá e esse filho estiver lá nessa batalha com esse grupo, quando eles vierem você olhar, você não vai saber quem é o teu filho. Não vai. Eles vêm todo destruturado. Eles vêm todo e faminto. Eles estão vindo de uma batalha. Eles não comeram, eles não beberam, eles andaram no lodo, eles se arranharam, eles pularam cerco, eles pularam. Olha, mas eles estão se preparando para isso. Então, conhecer o campo da batalha é fundamental. Nós temos um livro na teologia que chama-se Demoniologia. Ele fala das características de Satanás. É um livro que nos ensina as artimanhas de Satanás. Do momento que a gente aprende as artimanhas, a gente sabe como fazer para a gente se defender. Espiritualmente, às vezes alguém vai, surge lá uma situação de endemoniado, e aí você é chamado para ir lá orar. Mas não é só chegar lá, botar a mão e dizer, sai, e o diabo sai. Você tem que ter estratégia, você tem que ter performance, você tem que ter ligamento com a situação. Por isso que uma pessoa que entende espiritual, o que ele tem dentro dele, o diabo percebe que ele está armado, que ele está equipado, que ele tem graça, que ele tem conhecimento, que ele tem inteligência, que ele tem Deus na vida, que o Espírito Santo está permeando a vida dele. Então, quando surge essa situação, por que os demônios lá do Gadareno, quando Jesus chegou nele, ele veio, o homem se prostrou. Não foi o homem em si que se prostrou a Deus, foram os demônios. Os demônios que estavam naquele homem prostrou-se a Jesus e disse: o que vieste fazer antes do tempo? Por que vieste nos atormentar antes do tempo? O diabo sabe que existe um momento, um determinado tempo em que eles serão atormentados, e está falando lá no final dos tempos. Eles sabem disso tudo. Não sei se é porque ele também lê a Bíblia, ou porque ele já está inteirado do que vai acontecer de outra maneira, mas ele sabe. Então ele chega para Jesus e pergunta: por que viesse nos atormentar antes do tempo? Não, ele poderia citar assim: não está escrito que é lá no final do tempo? O que tu queres aqui? E aí ele diz: então, permita-nos que saia daqui e vá atormentar aqueles porcos. Lembra da passagem, né? E o Senhor diz: então vão. Então, meus irmãos, conhecer o campo é isso aí, ó. É você estar ciente do que você vai fazer. Eu lembro-me de uma ocasião, numa igreja que eu estava, que alguém se manifestou. O diabo se manifestou em alguém, e foi um obreiro ali, e grudou a pessoa, e segurou nos braços desta pessoa, e montou em cima dessa pessoa, e o pior é que essa pessoa era do sexo oposto, que aí ficou mais complicado ainda. Eu olhei e disse: Jesus, não deixa um parente dessa pessoa passar ali na frente. Vai pensar que a gente está estrupando a pessoa, ou que a gente está fazendo uma arte da pessoa. Olha só, pega a pessoa, trepa em cima da pessoa, a pessoa caída, se rolando, trepa em cima e tenta segurar com as mãos, e aí nessa hora a força diabólica é superior, muito mais à força humana, por isso que 4, 5, 8 homens não segura, quando nada disto se precisa fazer, quando se tem as armaduras,
quando se tem a graça, a força espiritual e conhece-se o campo da batalha. Pronto. Ele poderia chegar ali e dizer: ei, demônio, em nome de Jesus, sai daqui. Não é assim que deveria ser? Então precisa conhecer. Conhecendo o campo da batalha. As astutas ciladas do diabo, aqui sim, aqui nós temos três subtópicos. Primeiro, as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas são, nós poderíamos dizer assim, as armaduras que o diabo usa contra nós, que são as astutas ciladas. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Vamos ver aqui um pouquinho das armas do diabo que ele usa contra nós, contra os filhos de Deus. Tomando de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas das suas astúcias são confundir a mentira com a verdade. Confundir a mentira com a verdade. Usando artimanhas mentirosas para deturpar a verdade. Esse é um ponto culminante da arma do inimigo. Tentar inverter, tentar dizer que o que está certo está errado e o que está errado está certo. Essa é uma artimanha. Por isso entra o conhecimento da palavra de Deus. Porque quem usufrui do conhecimento da palavra de Deus, ele não tolera e não aceita esta inversão de valores, que é trocar o certo pelo errado. Inverter, não é trocar, é inverter, né? Deixar de seguir o que é certo e seguir o que é errado. E por conta da falta desta graça na vida de muita gente, irmãos, surgem então os movimentos que tem por aí, religiosos, mas que porém permanecem no mundo da mentira. São movimentos religiosos deturpados. Temos religiões aí de tudo quanto é forma, até religiões de homossexualismo, lesbianismo e outras coisas mais, e as pessoas sempre procurando deturpar a verdade bíblica para dar sustentação a esses credos religiosos, que nada mais é, nada menos do que uma artimanha diabólica para destruir. Então, confundir a mente com a mentira, melhor, com a verdade, é uma característica de Satanás. Outra coisa, deturpar as escrituras. Deturpar as escrituras é dizer que a Bíblia não é sagrada, é dizer que a Bíblia é escrita por homens, é dizer que a Bíblia tem os seus equívocos e erros, é dizer que nem tudo que está na Bíblia está certo, é usar outras artimanhas além da Bíblia, é não se satisfazer com a doutrina bíblica. Eu gosto de uma passagem que tem lá em Atos dos Apóstolos, que diz que a igreja primitiva, ela era seguida pelas doutrinas apostólicas, e ela se conformava à doutrina apostólica. Ninguém vivia buscando outras doutrinas, eles se conformavam, os apóstolos entregavam a eles as suas doutrinas, e eles seguiam elas sem questionar e sem ficar buscando outros subterfúgios para dar sustentação a alguma razão própria deles. Hoje nós temos movimentos religiosos
se pegando um contra o outro, teólogos discutindo um com o outro, teólogos debatendo conhecimentos um com o outro, porque já não se tem mais aquela formação das doutrinas apostólicas. Um diz que assim, outro dia eu vi na televisão, me escandalizei, fiquei ali meia hora assistindo e no fim terminou em nada, terminou em pizza, como se dizem. A questão do dilúvio. Aí um defendia que o dilúvio era universal, o outro defendia que o dilúvio era parcial, e ficaram naquele lenga-lenga, naquele isso, naquele aquilo, um citava isso, outro citava aquilo, e no final das contas ninguém definiu coisa nenhuma. E eu fiquei brabo, porque perdi meia hora esperando que fosse ter uma definição, e ninguém definiu nada. Por quê? Porque eu, olhando do meu ponto de vista, os dois não tinham, na verdade, uma convicção daquilo que estavam dizendo, e aí não saiu uma definição. E assim, irmãos, vivem as pessoas tentando deturpar a verdade das Escrituras. Outra coisa, dissimular e conduzir a dissimulação. Olha só, dissimular e induzir a dissimulação, a incredulidade. Essa é uma artimanha de Satanás. A incerteza, botar dúvida. Não, mas não é bem assim. Não, mas não é bem essa. Nós entendemos, eu costumo dizer às vezes aqui para nós, e para isso a gente tem o culto de doutrina, porque nós não aprendemos, a gente está aprendendo. Então, aprendendo, mas isso não quer dizer que a outra forma como eu estou aprendendo é uma coisa criada. Não, é porque eu não aprendi bem certo e agora eu estou me inteirando daquilo que eu estou aprendendo. Então, por isso a gente nunca deve dizer, eu aprendi assim. Não. Nós estamos aprendendo. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui na Terra, mas se ficasse 500 anos, a gente morria daqui a 500 anos aprendendo, porque nós temos muita coisa de Deus para aprender. É uma fonte inesgotável, é uma fonte que quanto mais você tira água, mais você encontra água. Então nunca se chegaria a ponto de eu dizer assim, ó, eu conheço a Bíblia de capa a capa, como às vezes tem alguns abobados por aí que dizem. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu olho para a cara dele e digo, a tua cara diz isso mesmo, que tu conhece de capa a capa. Então, nós estamos aprendendo. Quando eu digo eu aprendi, eu estou me exaltando. Irmão, o que nós sabemos? A gente está aqui aprendendo, né? Cada manhã a Bíblia se renova na vida da gente, cada manhã a gente aprende mais, cada manhã a gente descobre. Eu de vez em quando eu estou lendo a Bíblia, eu disse, meu Deus, quantas vezes eu li esse assunto, nunca isso aqui me encaixou, e agora eu estou tendo uma noção diferenciada disso, mas que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu chego a pensar, é uma revelação de Deus, é Deus que está abrindo a minha mente, para me entender isso aqui, ó. Eu passei tantas vezes por cima disso aqui, nunca entendi, nunca vi. Outro dia eu estava indo em Florianópolis, eu não lembro o que eu fui fazer de ônibus. Não, minto, em Tubarão. Fui lá buscar um negócio em Tubarão, fui de ônibus. Viajando de ônibus, a gente está olhando pela janela, e assim, meu Deus, quantos anos eu viajo de Tubarão para cá e eu nunca tinha visto. Claro, pois eu estou de carro, olhando para frente. Mal a gente dá uma olhadinha, né? Aí agora eu estou de ônibus, olhando, tranquilão, não sou motorista, e aí eu estou vendo os detalhes, olha aí, mas isso aqui, puxa vida, eu não sabia que tinha isso aqui, olha que coisa, não é verdade? Então, são ângulos que a gente passa diferenciado pelo mesmo caminho. O caminho é o mesmo, mas o ângulo de visão, muitas vezes, ele é diferenciado. E a gente precisa então tomar cuidado para que esses ângulos diferenciados não gerem em nós uma dissimulação, uma incredulidade bíblica. Amém, irmãos? Outra coisa,
falsos sinais. É uma artimanha diabólica. Falsos sinais. Sinais de curas. Sinais aparentes de cura, né? Eu já vi outro dia, uma vez, um camarada, fizeram lá umas coisas e ele foi curado de um câncer. 6 meses depois ele morreu do câncer. Aí o câncer não pegou naquele lugar onde foi curado, mas pegou em outra parte do corpo. Aí alguém diz, é porque ele duvidou, é porque ele vacilou, é porque ele isso, é porque... Sempre tem uma possível desculpa para sustentar um erro que foi cometido. Mas a verdade é que quando Deus faz, a coisa é perfeita, né? Quando Deus faz, a coisa é perfeita. Quando Deus cura uma parte do corpo, irmão, o resto tudo pode apodrecer, mas aquela parte ali nunca, ela morre sã, né? Porque foi Jesus que curou. Então, o conflito contra o reino das trevas. Bom, ainda antes, fazer falsos sinais, fazer acusações. Eu estou falando das artimanhas de Satanás, a arma que ele usa contra a igreja, contra nós, né? Semear incredulidade, promover ideologia anticristãs. Nós estamos minados de ideologia anticristã. Nós estamos minados de igreja anticristã que está entrando sorrateiramente na sociedade e está deturpando as verdades bíblicas. Diante desse quadro, o texto sagrado que Paulo deixa aqui é: revestivos de toda a armadura. Essas artimanhas, irmãos, elas estão nos atingindo constantemente. A Bíblia diz, e vocês sabem, que o diabo, ele vive ao nosso derredor. Não é assim que a Bíblia diz, que Jesus diz? Vive ao nosso derredor, com uma espada inflamável. Sabe o que é uma espada inflamável? É uma espada com fogo na ponta. Sabe aqueles guerreiros antigamente que pegavam a espada com fogo e pá, jogavam? E onde aquela espada pegava, a flecha pegava, ela fazia aquele incêndio total. Se ela pegasse uma pessoa, então o cara morria furado e queimado, né? Então era uma flecha. Então o diabo, ele vive ao nosso derredor com uma flecha, né, inflamável, e ele está procurando a quem ele possa tragar. A quem ele possa tragar. Ele não traga a todos que estão, não. Ele está procurando alguém que tenha uma brecha para que ele possa atirar o seu dardo inflamado. Então é necessário ter uma brecha, um buraco. Esse buraco, ele acontece quando eu não estou com o meu escudo, porque o meu escudo me protege. Mas se eu baixar o escudo, eu deixo a cabeça de fora. Se eu levantar, eu deixo o corpo. Eu tenho que estar na posição com o meu escudo, para que então ele não encontre uma forma de atingir. Nós falamos da pré-aula sobre a armadura de Golias. Golias estava armado do pé à cabeça, mas tinha um detalhe que estava desarmado. E o Davi, falamos sobre a armadura que Saul quis colocar no Davi e que não deu para o Davi. Por que não deu? Primeiro, porque Davi era um molecão, era um gurizão. Davi não era um homem formado para entrar naquela roupagem. Segundo, ele não tinha experiência com aquela roupa. Aquela roupa não é para qualquer um. Aquela roupa é para uma pessoa que está acostumado a usar, que está treinado. E Davi não tinha nada disso. Quando ele botou aquela roupa, ele disse: não vai dar, essa roupa não combina comigo, deixa eu ir do meu jeito. Ele não tinha ali fisicamente um traje de guarda, de um guerreiro, mas ele tinha ali uma armadura espiritual, que é essa que nós estamos falando aqui hoje.
uma armadura que quem olha aí fora não nos vê, pensa que se atirar uma flecha vai pegar, pensa que se contar uma mentira para nós vamos engolir. Tem gente que pensa isso, né? Tem gente que vai lá, conta uma história para ti, uma mentira, ilude você com alguma coisa e pensa que enganou, mas ele não sabe que você tem uma armadura que te protege daquilo ali. Amém, irmãos? Então, as astutas ciladas do diabo são isso aí. E o antídoto dessa armadura, então, é revestir-vos de toda a armadura de Deus. Segundo ponto, nós já vamos encerrar. Segundo ponto, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se pode tratar de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Irmãos, a nossa batalha não é contra a pessoa em si. Eu não posso pegar uma pessoa aqui, esse camarada está aqui na igreja, mas ele está muito errado. Nós vamos ter que expulsar esse camarada da igreja. Não. Expulsar o camarada da igreja, não. Nós temos que orar para expulsar o demônio que está no camarada da igreja. Porque o que faz ele ser o que ele não presta é o espírito que conduz ele. Então tem que orar, a igreja tem que orar para repreender esse espírito de demônio. Tá certo? A nossa igreja, ela tem as portas abertas e ela recebe de gente de diversas qualidades. A gente muitas vezes não sabe que nós somos uma igreja pequena, mas tem igrejas por aí que passa um espírita lá dentro e entra, passa um endemoniado lá dentro e entra, passa um outro assim, um outro assado, e muitas vezes você olha para aquele culto, você vai dizer, meu Deus, se você não olhar com graça e com visão de Deus, você vai dizer, meu Deus, essa igreja está cheia de gente assim, gente assado, tem misericórdia, que igreja mais do errado, que igreja mais do suja, que igreja mais do impura. Não é isso. A igreja tem a porta aberta e ali está cheio de pessoas que querem uma libertação, mas para que haja essa libertação, algo de dentro dela precisa sair, e aí entra a graça da armadura cristã, da armadura de Deus, para que estas coisas sejam expelidas dentre nós e a pessoa fique libertada. Não é isso? Eu lembro-me de uma certa ocasião que a gente orou por um senhor muito contra o evangelho, muito contra. E quando a gente orou por ele, eu tinha em mente um pensamento de que se ele morresse, ele daria uma oportunidade à esposa dele para servir a Deus, que era o que ela queria, ele impedia. E eu orei para que Deus fizesse a obra, para que a cura, mas dentro de mim, eu confesso isso, eu queria que ele morresse, para ela ter a liberdade que ela não estava tendo. Acabou que uma semana depois ele morreu. Passados dias eu fiquei pensando no assunto, e eu disse, eu tinha um pensamento errado, eu errei pensando isso. Eu deveria querer que este homem fosse liberto, e que esse homem tivesse agora com ela na igreja. A bênção seria maior, o testemunho seria mais glorioso. Essa irmã vinha e contava, irmãos, eu lamento ter perdido meu esposo e tal, e chorava, mas por outro lado agora eu tenho liberdade, e isso era maravilhoso, porque se via ali uma forma de Deus dar a ela uma oportunidade de servir a Deus. Mas será que Deus não queria melhor do que aquilo? De estar ela com seu esposo no braço, cultuando a Deus? Eu pensei, meu Deus, nós devíamos ter orado mais para Jesus converter o homem, não para Jesus levar este homem. Até porque não se sabe se foi Jesus mesmo que levou na condição que ele estava. Mas, irmãos, então a gente precisa entender, compreender, né? Para que as coisas aconteçam. Terceiro, as agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principado, potestades, príncipe das trevas desses séculos e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos, que eles são poderosos, eles são malignos
e eles são astutos. Então Paulo, caracterizando estes homens, colocando eles dentro de uma caracterização humanamente falando, Paulo diz que esses seres estão além das nossas forças, e que lutar contra esses seres sem Deus na vida é se entregar ao inimigo para que ele faça bom uso da gente. Então eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos, cheios de sutileza, e maquinam a queda da igreja. Estão sempre lutando contra a queda da igreja. E o terceiro ponto, que então o tempo não nos permite, mas como eu falei no início, ele é conhecido da igreja, porque a igreja bate constantemente, são as armaduras de Deus. A armadura de Deus, melhor dizendo. Então Paulo fala sobre a armadura de Deus. Primeiro, que ela é completa, certo? Nós temos que ter ela completa em nós. Não basta nós termos a preparação do Evangelho e não termos a salvação, o capacete da salvação. Aí imagina, nós temos gente por aí que está com os pés calçados do Evangelho, mas ele não tem o capacete da salvação. Como é que é esse crente? Esse crente, ele conhece o Evangelho, ele caminha sob o conhecimento do Evangelho, mas ele não tem certeza da salvação, ele não tem o capacete da salvação, ele não tem certeza. Nós temos milhares por aí que estão assim, tem ou não tem? Pergunte hoje para milhares, tem igreja aí, tem igreja cristã que diz, eu não posso dizer que sou salvo. Como é que eu posso dizer que eu sou salvo? Só naquele dia que eu vou saber. Ora, por que essa pessoa tem esse conceito? Porque ela não usa o capacete da salvação. O que é usar o capacete da salvação? É ter certeza da sua salvação. Mas como eu posso ter certeza da minha salvação se eu sou homem, eu sou pecador? Eu sou pecador não, eu sou sujeito ao pecado. Como é que eu posso? Isso chama-se fé, que é o escudo. A fé é o escudo. Então uma arma puxa a outra, uma arma sustenta a outra, uma arma responde a outra. Então se eu tenho escudo, eu tenho fé, e a minha fé gera a minha salvação, me dá certeza da salvação. Eu não tenho dúvida de que eu estou sujeito ao pecado, eu não tenho dúvida que eu posso sair ali fora e cometer um pecado, mas eu tenho fé, e a minha fé diz que se eu tropeçar, que se eu deslizar, que se eu por algum deslize eu sair da vontade, a fé me diz que o Senhor me perdoe e que eu posso retornar. Não é por isso que nós constantemente estamos pedindo misericórdia? Porque constantemente nos sentimos que estamos pecando. Então, usar o sapato, o calçado na preparação do Evangelho. Eu sou um teólogo, eu sou conhecedor da palavra, mas eu não tenho capacete. Quantas pessoas dizem, pastor, me ajuda, ora por mim, eu não tenho fé. Eu não tenho fé, Senhor, me ajuda, minha fé está tão. Você precisa de um complemento da armadura de Deus. Você não está armado completamente. A couraça da justiça, quando fala fisicamente da couraça, é uma roupagem de metal, de um couro, uma espécie de couro misturado com metal e outras coisas, que mesmo que você empurre ali uma flecha, ela vem e é tipo uma... Como é que os guardas policiais usam hoje, mas... Não, aquela roupa para tu atirar e não bater. Hã? Colete à prova bala, dá de bala. O cara lá, daí pá, dá um tiro, a bala vem. Então, aquela couraça, ela protegia de uma possível flechada, de uma possível espada, e por aí afora. Então,
Se eu não tenho esta couraça, irmão, tudo que o diabo mandar vai entrar. O diabo manda um dardo lá de uma mentira, ela entrou no meu coração. Mas se eu tiver aquela roupagem, ela vai bater e cair fora. Está entendendo a importância de nós andarmos armados? E aí aqui nós olhamos cada passo, né? Pés calçado. Primeiro começa com o lombo cingido, né? Lombo cingido, na verdade. Pode contar uma mentira, pode ir lá na casa do irmão e da irmã que está com o lombo cingido contar uma mentira. Ele não vai aceitar. A mentira não vai entrar nele. Não vai, porque ele está cingido. Vestido com a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o capacete da salvação. Amém? Vamos encerrar então. É imprescindível essa arma ofensiva, a espada do Espírito. Usamos toda a armadura e, para complemento, a espada do Espírito. O que é o Espírito de Deus na nossa vida? Ele é uma espada que tanto serve para nos atacar, para nós atacar, como para nós nos defender. Então eu coloco-me toda a armadura de Deus na minha vida, e além dela, a Bem, nós queremos agradecer ao nosso pastor por esse também ter nos lecionado a última lição. Os irmãos podem se colocar de pé aqui no templo. Nós queremos fazer a parte conclusiva, ler a conclusão. Já agradecendo aos irmãos que estão conosco aqui no Facebook, irmão João Vitor Procópio, irmã Nilde Ângelo do Rio de Janeiro, a irmã Graciete Félix, Daniele Ceromenho, Marilza Gomes de São Paulo, Samuel Rodrigues de São Paulo, a irmã Isolete, nossa membro aqui participando, irmã Marcela e irmã Rosana ali da AD de Vinéia participando, a irmã Zoli Cardoso da AD de Vinéia também participando, irmã Maura Gonçalves, ela é irmã Lerdi Cardoso. Nós queremos agradecer a todos que se conectaram conosco nesta manhã. Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a conclusão, meus irmãos.